Já lavaram as mãos? Está na hora do jantar. Boa noite. Vamos abrir as portas do nosso sanatório. Essa noite inaugurando uma nova ala. Essa, só para os serial killers. E o primeiro que eu vou apresentar é Alexander Bean, que mais tarde ficou conhecido como Solney Bean. Nasceu em East Lothian, na Escócia, no final do século XIV. Filho de família pobre e trabalhadora, foi criado em uma comunidade agrícola. E a sua infância foi um pesadelo. Apanhava muito do pai, um homem severo, muito ignorante, que vivia dizendo que o filho não servia para nada. E não importava o que o garoto fizesse, porque nada estava bom o suficiente. Conforme os anos passavam, Alexander continuava a tentar ser o filho que o pai queria, trabalhando muito. Só que ele tinha um talento natural para rebeldia e para encrenca. E mesmo querendo acertar, as coisas sempre davam errado. E a verdade era que ele não gostava muito de trabalhar. Ele preferia praticar seus pequenos furtos. Já com mais idade e cansado de tentar ser o filho ideal, Alexander desistiu de vez do trabalho. Passou a vagar pela vila. Em uma de suas andanças, conheceu Agnes Douglas, com quem começou um relacionamento. O problema era que Agnes também não era lá muito virtuosa. Tinha fama de bruxa e de fazer feitiços com sacrifícios humanos. Diziam que ela invocava demônios. E então, juntos, eles resolveram deixar Lothian. Isso antes que ela fosse presa e queimada, porque ela já estava sendo apontada por todos como a bruxa negra de Lothian. E o casal viajou pelo sul da Escócia, sobrevivendo de roubos a viajantes e aos lugares por onde passavam. Só que roubar era perigoso, era um crime cuja punição era a morte. E estava cada vez mais difícil gastar o que roubavam com comida sem despertar suspeita. Mas a fome nunca dá trégua, e foi aí que Agnes trouxe a solução. Ela convenceu Alexander que a solução ideal seria roubar a pessoa, matar e depois comer. E assim resolveriam vários problemas de uma vez só. Eles teriam dinheiro, teriam comida e ficariam sempre incógnitos, porque eles comeram a vítima. E assim, a carne humana passou a ser a fonte de alimento do casal. E eles continuaram viajando por muitos meses, até que resolveram que seria a hora de se estabelecer. Acabaram chegando na costa sul de Ayrshire e encontraram muitas cavernas. Em uma delas, parecia ser um ótimo esconderijo, foi o lugar ideal para que fizessem a sua casa. A caverna Benani possuía um longo corredor de pedras, era funda, escondida pela vegetação e ficava perto da água. Já instalados na nova residência, Alexander e Agnes passaram a roubar com mais frequência, mas dessa vez matando a vítima e levando o corpo para a caverna, onde seria comido. Como eles não eram conhecidos pelos moradores e nunca deixavam rastros ou testemunhas, eles conseguiam gastar o que roubavam tranquilamente, e o que poderia despertar alguma suspeita era escondido nas cavernas próximas. Depois de algum tempo, eles começaram a ter filhos. Ao todo, 8 meninos e 6 meninas, que foram criados ao estilo canibal de vida. Conforme iam crescendo, também começavam a roubar e a matar. Como queria uma família grande, bem maior, Solney passou a incentivar que seus filhos procriassem uns com os outros.
E isso resultou em 18 netos e 14 netas, que continuavam a reproduzir, até chegar a um exército de canibais de 48 pessoas. E à medida que a família aumentava, também aumentavam as mortes. As crianças precisavam de proteínas, e com isso os crimes foram saindo do controle. Eram emboscadas, às vezes, de 3 a 6 vítimas de uma só vez. Isso foi deixando as autoridades intrigadas e mais vigilantes. Muitos grupos de busca foram formados, mas eles vasculhavam cada parte da mata. Só que nem pensavam em procurar nas cavernas, eram tantas. E por 25 anos, o clã dos Bin se manteve oculto. Mas os assassinatos passaram a ser tão numerosos que os moradores passaram a suspeitar de tudo e de todos, a acusar todo mundo e a espalhar boatos que saíram do controle. Em todos esses anos, o número de pessoas desaparecidas foi muito grande, chegaram a dizer que passavam dos 1000, mas ninguém imaginava que o que de fato estava acontecendo. Eles cogitaram até a possibilidade de alguma fera desconhecida estar à solta nas imediações, ou até mesmo que fosse a ação de algum goblin. Já outros diziam que os desaparecimentos eram obra do Cape, ou Kelp, que é uma criatura mitológica escocesa. Mas um dia a casa cai. Certa noite, o exército de canibais de Sonny Bean saiu mais uma vez para caçar. A família foi dividida em vários pequenos grupos, e um deles atacou um homem que seguia em seu cavalo e sua esposa em outro. Só que dessa vez, a refeição estava armada com espada e uma pistola e resolveu lutar. Com isso ele conseguiu mantê-los afastados. Já sua esposa não teve a mesma sorte, ela foi arrastada e parcialmente devorada ali mesmo. Naquele momento, outro grupo que voltava da mesma festa, bem maior, se aproximou e conseguiram salvar o homem. Ouvindo os gritos, o som da luta, mais e mais gente foi chegando, obrigando os canibais que fugissem de volta para a caverna. Após se recuperar, o homem foi levado à presença do magistrado, juntamente a todas as testemunhas, e logo em seguida, um grupo muito maior foi enviado à floresta, munidos de armas e tochas, e dessa vez tinham ordens também para procurar nas cavernas. Quando finalmente chegaram à caverna de Benani, iam encontrando, à medida que avançavam pelo corredor de pedras, joias, braceletes, armas, ossos, pedaços de corpos. E aí eles tiveram certeza de que estavam no lugar certo. E então, sem ter como e para onde fugir, a família de canibais, todos os 48, foram emboscados e presos, sendo levados direto para Edimburgo para serem julgados pelo próprio rei. E os seus crimes foram considerados tão hediondos que não existia em toda a Escócia uma pena que poderia ser justa. E aí foi decidido que a punição seria que os homens fossem executados, mas bem devagar, tendo seus membros cortados e sangrando até morrer, como faziam as suas vítimas. E as mulheres, que foram obrigadas a assistir a tudo, foram queimadas como bruxas. E assim terminou o reino de terror da família Bean. Logo eu volto, apresentando a vocês mais um paciente, mais um serial killer. Doutora Play, fechando as portas do sanatório. Boa noite. Vão dormir.